Fala galera, boa noite, todos me ouvindo aí? Eu sou o Gustavo Pagotto, começando aqui mais um Pipe Lovers Talks, na verdade começando nossa primeira transmissão aqui, hoje com o meu grande amigo Leonardo Barros, mas antes de chamar o Léo, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho antes o que é essa iniciativa, o que eu estou fazendo, explicar todo mundo e aproveitar para todo mundo que estiver assistindo ao vivo, antes da gente dar o gás aqui, marca mais gente aí no LinkedIn, marca mais gente no YouTube, manda esse link nos grupos de WhatsApp que vocês tenham, quem tiver nas comunidades do Pipe Lovers aí, vamos agitando a galera, vai mandando um print falando, eu tô aqui ao vivo, vamos participar. Então, a ideia aqui hoje é a gente aprender muito, conversar com o Léo, que é um cara super, super experiente, e vamos falar aqui um pouquinho o que é Pipe Lovers também, né? Pipe Lovers é uma iniciativa que começou já há alguns meses, né? O pessoal brinca, eu estou brincando de tomar café desde que eu saí da Acreditas, faz 3 meses, desde maio. Foram muitos bate-papos com muita gente, muitas mentorias, e disso surgiram algumas comunidades de vendas. Então, Pipe Lovers surgiu para ser uma grande comunidade de vendas B2B, e a ideia é que dentro dessas comunidades, hoje a gente tem uma de SDR e uma de líderes de vendas. Esse papo de hoje, obviamente, está mais focado para lideranças de vendas. E a ideia é que hoje a gente comece a falar sobre planejamento, tá? Quem quiser saber mais sobre Pipe Lovers, pode encontrar lá no meu perfil, pode encontrar direto no perfil do LinkedIn. A gente também tem um perfil no Instagram, que por enquanto ainda está meio tosqueira, mas vai ficar bom. E a ideia é a gente aprendendo com o tempo, trocando informação e ouvindo muito os inputs de vocês e as dúvidas que vocês têm. Beleza, galera? Então eu vou colocar aqui na tela o Léo. Vamos ver se funciona aqui. Hoje eu estou sem a Ju, minha fiel escudeira. Vamos lá. Léo, tudo bem por aí, cara? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Boa noite, te vejo e te ouço bem. Me escuta bem? Muito bem, cara. Gostou Boa. desse meu fundo aqui em homenagem ao maior time de futebol do planeta? A gente não vai começar brigando, né? Mas tá de parabéns por enquanto, cara. Vou aceitar que vai doer menos nesse momento. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você está sendo o primeiro convidado aqui do Pipe Lovers Talks para os líderes de vendas. Então, é uma iniciativa que está super no começo, mas a gente tem um grupo com mais de 150 pessoas ali conectadas. A gente ainda está naquele momento, começo de festa, sabe? Quando a galera ainda está se conhecendo, você é amigo do fulano, mandando os perfis de LinkedIn. Mas está Legal. ficando bom, está começando a sair já negócio, muito aprendizado. Tivemos um evento semana passada, que foi o kickoff presencial, né? Evento com o Marcel Rosa, VP da DocuSign, nosso amigo, com a Mari Belchior também, Head de Customer Success lá do Great Place to Work. Foi muito bacana. E hoje a gente começa a nossa sessão de eventos virtuais online, né? O primeiro está sendo contigo. No Boa. final eu vou contar qual que vai ser o evento da semana que vem. Mas, cara, eu queria começar aqui pedindo para você se apresentar. Quem é Leonardo Barros, por Leonardo Barros? Conta um pouquinho aí da sua trajetória para a Boa. galera te conhecer. Cara, conta bem aí para a galera marcar mais gente e a live bombar aqui. Boa. Bora. Antes de tudo, cara, parabéns, né? Acho que já é muito resultado em pouco tempo e todo mundo sabe, né? Ser empreendedor no Brasil é coisa de maluco. Então, não tinha ninguém melhor para tomar essa decisão que tu, né? Acho que Afinal, tá. de maluco eu já tenho certificado em vários idiomas, né? Exato, exato. Só tava no ramo errado, talvez. Acho que agora tá no lado certo da, da força, mas bom tá aqui, valeu, pessoal. Acho que para contar minha história é bem tranquila. Eu sou formado em economia pela Federal do Rio Grande do Sul e demorei 3 semestres para perceber que eu ia ser o pior economista do mundo. Mas aí nessa altura do campeonato já era tarde demais na minha cabeça, pelo menos, para mudar de faculdade. Porque tudo aconteceu quando eu entrei na Dell Computadores para ser estagiário de finanças e me deram uma planilha de Excel para ficar lá processando e eu percebi que aquilo não era o meu futuro, não ia dar certo. Aconteceu que o meu chefe na época também percebeu isso e falou, olha, não vai dar, vamos tentar achar outra coisa. Então, eu sempre falo que a minha carreira começou com uma falha, já falhei no meu primeiro trabalho. O que foi bom, porque me deu a primeira lição. Eu tinha um relacionamento muito bom na época e o meu principal cliente falou, cara, vem trabalhar aqui comigo, acho que tu tem skill para trabalhar na área de BI
e foi quando eu comecei a entender os números de uma maneira um pouco melhor, de falar assim, não, posso pegar os números e levar eles para alguns lugares. E fui. Como eu trabalhei por 2, 3 anos na Dell como BI, fui efetivado, estava dentro de uma estrutura de marketing e falei, cara, quer saber o quê? Vou me aventurar aí no mundo de marketing também para entender um pouco mais desse processo todo de vendas, sair um pouco das planilhas. Aí fui pro coração do marketing mesmo, escrever e-mail marketing, mandar e-mail de comunicação, fazer evento, fiz não, como se fosse um trainee, passei por tudo de marketing. Fui evoluindo, fui avançando até o momento que eu cheguei na posição de Marketing Operations para Latam. E aí lá eu gerenciava dentro da Dell, na área de parceiros, eu gerenciava todo o budget que a Dell tinha com seus parceiros, que era Microsoft e Intel, para o time todo de Latam. Então ali eu tinha um PNL, tinha já um planejamento de como é que a gente ia alocar a verba em cada país, em cada tipo de atividade, para poder ajudar os sponsors, né, os nossos parceiros e tal. E fui cada vez mais me apaixonando por planejamento. Até o momento que eu entendi que Porto Alegre estava pequeno, precisava vir para São Paulo, precisava fazer alguma coisa, fui fazer um MBA de novo fora total do que eu trabalhava, fui fazer um MBA de inovação. E aí uma luz acendeu e falei, putz, baita empresa, estou muito feliz, mas preciso de algo novo, preciso de uma nova cultura. E aí fui parar no LinkedIn. No LinkedIn tive a possibilidade de ser seus ops, de te conhecer, de definir a tua cota. Então, para vocês verem como eu sou um cara bonzinho, que ele me chamou, depois que eu defini a cota dele, ele me chamou de novo para falar. Cara muito bom de planejamento, cara. Ganhei o clube mais uma vez. Ganhei com 2 sales ops diferentes. Então, cara, talvez alguma coisa boa eu tava fazendo, né? Tava, então, a gente tentou, mas não conseguiu. Mas, mas brincadeiras à parte, acho que tive um bom tempo no LinkedIn de experiência, fazendo toda a parte de ops, de sales ops mesmo, tentando cada vez mais me aproximar de vendas, né? Por um tempo ali, um pouco mais de um ano, e fui chamado para a Amazon, e aí para voltar para marketing, para estruturar e implementar a área de marketing de parceiros da AWS no Brasil. E aí, de novo, me chamou a atenção que era, de novo, um trabalho mais estratégico, de planejamento, de estruturação, e estou aqui faz 3 anos nessa posição já trabalhando. Hoje em dia, continuo aqui liderando, tenho alguns projetos que são América Latina, e sou há 8 meses pai em tempo integral também, então desculpem as olheiras aqui, a cara de cansado. Não é a empresa que está me matando, eu prometo, mas é o meu melhor trabalho que eu tenho, que é ser pai da Luísa. Cara, muito bom. Antes da gente entrar aqui nas perguntas mais, eu tenho várias perguntas que eu já recebi da galera do grupo, que eu fui contando que você ia fazer essa abertura incrível online. Mas, cara, conta um pouco como assim, a Amazon é uma empresa muito peculiar, né? Assim, acho que eu já li os 2 livros que contam um pouco da história da Amazon, conta do surgimento da AWS, aquele momento incrível quando o pessoal resolveu abrir de dentro dos resultados ali, quanto que a AWS representava do lucro da Amazon. Fala um pouco de alguns números que são públicos, obviamente, e um pouco da estrutura que tem aí, principalmente de parceiros que você gere hoje, né? Acho que para mim, uma das coisas mais impressionantes do que a gente conversou quando eu estive no escritório foi, ou lá no escritório, né? Que aí você está no home office agora. Cara, na verdade, o seu trabalho de fazer o planejamento estratégico aí, né? Toda a parte de gestão de marketing junto com os parceiros, é ajudar a gerenciar mais de 50 empresas de vendas e fazer com que essa máquina gire. Então, fala um pouquinho desse ponto que acho que é importante para a galera entender o quão robusto é essa brincadeira. Legal. Eu não posso falar tantos números assim, mas os que eu posso, eu com certeza vou compartilhar aqui, né? A AWS hoje em dia está há 10 anos no Brasil, mais ou menos, né? Já tem mais de 10 de operação no mundo. Ela surge, né, de uma visão, ou do que a gente chama aqui talvez de um documento escrito pelo Randy Jassy, falando, olha, hoje em dia a gente gasta muito dinheiro alocando os nossos serviços de tecnologia em tais lugares e a gente entende que se a gente fizesse isso, a gente não só economizaria, como a gente poderia ofertar isso para clientes. E o Jeff Bezos, em toda a sua genialidade, leu o documento, entendeu e falou, temos um business aí. E há mais de 10 anos começou a AWS, que é uma empresa hoje em dia já com uma grande representatividade na Amazon. Mais de 20% da receita, mais de 70% da margem, voando aqui no Brasil, crescendo expressivamente a 2 dígitos ano sobre ano,
e com uma estrutura de parceiros que é a que eu trabalho hoje em dia e que a gente acredita muito, com mais de 1.500 parceiros registrados para trabalhar com a gente, e hoje em dia, ativos que eu acabo gerenciando e olhando do lado de marketing, desde grandes distribuidores como uma Ingram, como uma Cynix, desde grandes telcos como a Embratel, a Vivo, a Telefônica, a Algar, a Oi, a ESAIs grandes como uma Daedalus, como uma Compass Wall, como uma da rede, como empresas grandes, até grandes ASVs como uma própria Vtex, que roda hoje em dia dentro da AWS, como uma TOTUS, que tem projetos com a AWS, como uma Pipefy, que tem projetos com a AWS. Então, dentro desses 60, 70 parceiros aí que eu acabo gerenciando a área de marketing com eles, tem de tudo aí que a gente faz, né? E é uma empresa, cara, muito peculiar, como tu mesmo falou, ela tem método e metodologia para tudo, e é por isso que a gente consegue hoje em dia, com um time muito enxuto, gerenciar 60, 70 parceiros e botar os caras para rodar, e botar eles para gerar pipeline, botar para eles pensarem em ciclo de vendas, e atualizar Salesforce e manter o time de vendas atualizado, né? E isso funciona bem. Cara, muito legal. Acho que tem um componente do que eu vi de AWS que para mim é bem interessante, é que, cara, tem muita gente boa, né? Então, assim, é um perfil, a régua é muito alta, as exigências são muito altas, e quando a régua é alta, todo mundo se empurra para frente, né? Cara, vou entrar aqui para as perguntas, né? E aproveitando para quem entrou agora aqui na nossa live, vamos falar muito sobre planejamento de vendas B2B. Chamem aí seus amigos, seus colegas para participar, acorda os caras para parar de assistir Chiquititas lá no Netflix e vem aprender alguma coisa sobre vendas aqui. Chama a galera nos grupos de WhatsApp, marca o povo aí. E quem quiser participar das comunidades de Pipe Lovers, só olhar lá dentro do meu perfil do LinkedIn também. Vamos lá, Léo. Primeira pergunta aqui, cara. Vamos começar do básico, tá? Cara, qual que é a importância de planejamento de vendas, né? E além dessa importância de ter o planejamento, não adianta alguém fazer o planejamento, porque depois o pessoal de vendas tem que executar, né? Qual que é a relevância de ter os gerentes de vendas, os líderes de vendas envolvidos dentro desse processo? Legal. Acho que assim, a gente tem duas visões, né? Eu sempre vi isso. A empresa tem seus valores, suas missões, e isso tá no centro da empresa sempre, né? E a empresa tem o outro lado que move ela, que é o número. Ela precisa entregar. Então, uma verdade é que não existe empresa deficitária, não existe empresa que não tenha que dar resultado, né? A gente sabe disso, acho que todo mundo aqui sabe disso. Então, o planejamento de vendas, ele é a tranquilidade ou a garantia de que essa empresa vai continuar existindo nos próximos anos. Ou se ela talvez não vai existir nos próximos anos, e isso um planejamento de vendas, inclusive, pode mostrar, né? Não existe, na minha opinião, e eu nunca fui de vendas, mas não existe, na minha opinião, nenhuma estrutura tão importante dentro de uma empresa quanto vendas. No final das contas, a tua missão, tua visão, teu valor estão ali para encantar cliente, entregar resultado e assim por diante, mas tu só consegue fazer isso hoje em dia vendendo a tua oferta, o teu serviço, a tua solução, seja o que for, para o teu cliente. E o teu planejamento, ele vai dar a dimensão de quanto que tu vai conseguir entregar de fato da tua visão, do teu valor, do teu objetivo e assim por diante. Então, não existe futuro de empresa, ou não existe entrega de visão, valor, o que for assim, se não tiver vendas. No final das contas é isso. É dessa maneira que a gente consegue entregar. Ofertando nossos serviços, vendendo e de fato implementando e entregando eles, que é uma parte muito importante. Como é que a gente trabalha com vendas? Como eu falei, para mim, a estrutura mais importante da empresa. Finanças está lá e é importante, marketing é importante, RH é importante, todo mundo é importante. Mas quem vai tocar o bumbo, quem vai de fato chegar no cliente, quem vai encantar o cliente, quem vai entregar a solução e resolver o problema e entregar o número é vendas. Então, um planejamento de vendas sem vendas é só planejamento. Simples assim. Ele não tem, ele pode ter um início, mas ele não vai ter nenhum meio e nenhum fim. Então, é impossível tu fazer algum tipo de planejamento sem uma pessoa de vendas para balizar se de fato tu está fazendo o trabalho correto, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante sempre que se fala nesse tópico. Cara, acho que é bem legal, assim, primeiro, né, maravilhoso, já falou uma frase aí que depois dá pra gente fazer um corte, fazer uma propaganda maravilhosa, que é falando que as pessoas de vendas são as mais importantes da empresa, né, ouvindo isso de um cara de planejamento ou de marketing é o maior elogio que a gente poderia ter. Mas eu lembro, cara, quando você estava lá no LinkedIn e você fazia muita questão de conversar com os times, sentar do lado do vendedor,
Me mostra aí como é que você faz, quantos que você prospecta, dá, não dá, esse território é ruim, me mostra aqui, você prospectou tal cara, vamos abrir aqui a sua planilha, olhar conta por conta se é boa ou se não é. Então, acho que também tem um outro lado de quem é de vendas, ou seja, você tem que ter essa conexão com o time de planejamento, porque no final, montar um planejamento, ele não é difícil, né? Uhum. Ele é um alinhamento de premissas, né? Assim, obviamente, quem está lá no board, investidores, etc., vai estar puxando essas premissas para cima, quero crescer mais, quero aumentar a produtividade, quero reduzir meus custos e etc. E não é a minha mentalidade, mas a grande maioria das pessoas de vendas que está lá segurando cota vai brigar para a meta ser mais baixa. Né? O cara quer ter a meta mais baixa porque vai garantir o emprego, vai ganhar mais comissão. Agora, ter essa combinação entre as duas, né, entre a visão de planejamento, que precisa, ou seja, dizer o futuro da empresa, e vendas, que sabe qual que é a realidade do mercado do cliente, é fundamental. E tem um outro ponto ali, né, que você falou do futuro da empresa, que é o seguinte: se você não cresce, se a sua estrutura não gera mais receita, você automaticamente não consegue investimento para todas as áreas, né? A gente viveu isso bastante lá na nossa época de LinkedIn, que foi um momento quando, cara, a gente precisava ter estrutura mais sales ops, né? A gente precisava ter sales enablement, eu preciso ter mais marketing. Cara, se eu me proponho a vender pouco, se o meu plano é vender pouco, o meu plano vai ter pouco marketing, meu plano vai ter pouco suporte, vai ter pouco recurso cross-funcional, e aí, beleza, eu até vou superar minha meta, vou até meta, mas eu não vou ter muita estrutura. Então, isso é importante desse alinhamento do planejamento, né? E não é só vender pouco, né? Mas tem o vender pouco e o vender bem e vender com qualidade, né? Que é uma das coisas que é mais importante também nesse sentido, assim. Então, é aquela velha discussão, né? Vale a pena matar a margem da empresa para poder bater a meta? Né? Não vale a pena. E assim, tu tem que ser accountable pela margem da empresa também, porque é o teu negócio. Como tu falou, se a empresa atinge o planejamento, ela vai te entregar, ou ela deveria te entregar, né? Mais investimento, mais recurso, mais dinheiro, mais especialização, né? E todas as outras coisas que tu pode solicitar para a empresa nesse sentido. Então, pensar que, cara, tem alguém de finanças que está jogando um número lá e não está entendendo, às vezes acontece, tá? Às vezes não, deve acontecer bastante. Mas não deveria ser o correto. O correto seria os dois trabalhar em conjunto e o cara de vendas ter o entendimento de que se eu não faço esse número, em 2 anos eu não tenho mais emprego. Mas também, se tu me der esse número, também não faz sentido eu manter isso aqui. Então, onde é que está o ótimo para que a gente chegue, equilibre a situação e, de fato, eu tenho um time motivado, que entenda que é viável entregar essa meta e que eu consiga entregar o resultado necessário para a empresa continuar crescendo e entregando o que eu peço para ela, como, né? Aí, como CPF, eu quero meu salário, eu quero meu dissídio, eu quero minha alimentação, eu quero meu investimento em educação e assim por diante. Então, não é um simples planejamento de vendas. Tudo que tu for pedir lá no futuro deriva de tu poder bater o resultado ou não. É isso. Exato. Só dá para pagar mais se entrar mais receita, né? É isso. Galera Ninguém quer quer ganhar perder mais dinheiro. galera quer ganhar mais e vender menos. Exato. Agora, cara, assim, vamos entrar aqui num ponto bem específico e aproveitando aqui para todo mundo, a gente está com bastante gente conectada online. Valeu, galera aí que entrou. Aproveitem, continuem compartilhando, mandem aí para o pessoal que está assistindo daqui a pouco o Jornal Nacional, para entrar aqui e assistir um pouco sobre planejamento de vendas. E, por favor, quem tiver perguntas, pode mandar perguntas. Eu estou consultando aqui as do chat do LinkedIn, tá? Podem mandar as perguntas de vocês aí, a gente já vai entrar nessas perguntas. E aí eu queria começar com a segunda, na verdade. Cara, vamos falar aqui de basics sobre um planejamento de vendas. O que é necessário para montar um planejamento de vendas dentro da minha empresa? E aí imagina, cara, assim, não vamos pensar nas nossas referências aqui de grandes super multinacionais. Imagina que eu sou algum dos seus parceiros, que talvez não seja tão grande. Eu tenho lá um time de vendas que tem 5, 10 vendedores, tem alguns SDRs, tem um pouquinho de marketing. E de onde eu começo? Acho que o planejamento de vendas ele é 90% feito em cima de dados, sejam dados históricos ou dados de projeções, tá? Então tu precisa ter essa frente. Dados históricos, né? Quanto que eu vendi, né? Com quanto de time de investimento eu vendi, para quem que eu vendi, qual foi o segmento que eu vendi, todas essas informações, qual é a minha sazonalidade, que é algo super importante dentro de um planejamento de vendas.
Todos esses dados históricos, eles vão te ajudar a montar o que a gente chama depois de fato, phasing do teu revenue durante o ano, considerando que meu cliente compra mais, meu ciclo de vendas é de 60 dias, meu cliente compra muito mais em junho, e assim por diante, tá? Vai adequar isso de acordo com cada um dos fatores, mas a ideia é, tu precisa no mínimo saber quanto que tu vendeu em cada mês, e com qual margem ou com qual resultado tu conseguiu vender isso daí, se margem é um ponto importante na tua empresa. Tem um outro conjunto de dados que tu vai precisar olhar antes de qualquer coisa, se tu tem, que é, qual é a projeção? Isso hoje em dia, eu estou atingindo quanto do mercado que eu estou me propondo a vender? Vendendo 1%, menos de 1%? Eu estou vendendo 30%, 40%? E o segundo ponto é, o produto que eu tenho hoje em dia, ele é apenas para este mercado ou eu consigo adequar ele para outros mercados e talvez abrir o addressable market que a gente tanto chama para que eu possa fazer esse planejamento de vendas, né? E existem os fatores macroeconômicos, que estamos numa recessão, não estamos numa recessão, meu produto é cotado em dólar, não é cotado em dólar, meu termo de pagamento é cartão de crédito, é nota fiscal e assim por diante. Então, tem todos esses fatores. Lógico que se a gente vai para uma multinacional, tem diversos outros fatores que a gente olha. Capacidade de entrega, capacidade de produção e assim por diante, mas não vamos fazer nada muito complexo aqui, vamos entrar no mais básico. Basics. Vamos no Basics. Vamos no Basics, que é assim, eu vendi tanto com essa estrutura. Eu tenho mais tanto para investir, ou seja, eu consigo aumentar a minha estrutura em X2, e isso vai me trazer quanto de receita. Se os dados macroeconômicos me mostram que eu posso fazer X3, se os dados de mercado me mostram que eu consigo fazer vezes 4, vezes 5 o tamanho do mercado que eu tenho hoje em dia, tu está indo para um bom caminho. Se tu quer investir para dobrar a tua estrutura, e os dados macroeconômicos mostram que esse teu segmento, esse teu setor específico está diminuindo, e tu olha o teu market share e tu vê que tu já está muito avançado, ou pior, tu não está avançado, mas tu também não sabe aonde que está o restante do market share, talvez tu esteja indo para o caminho errado na tua quantidade de investimentos. Então, o planejamento de vendas ele começa como um cálculo matemático. E é aí onde a maioria das pessoas ficam irritadas, que é, veio uma pessoa de finanças, veio uma pessoa de ops e falou assim, a partir de agora tu precisa vender tanto e se vira. Esse é o primeiro, assim, erro, né? O primeiro erro é achar que isso é ruim, e não é ruim, porque a gente precisa ter um número, tá? E o segundo erro é achar que esse número ele é dado e ele está resolvido e não se discute mais. Se tu faz isso da perspectiva de planejamento, tu tá errado. E se tu faz da perspectiva de vendas falar que o número tá ruim e o número tá errado, tu também tá errado, né? O planejamento de vendas ele precisa seguir pós-número para discussão com o time de vendas de fato de falar, olha, estamos vendo isso. Estamos vendo que se a gente dobrar nossa estrutura, tanto o mercado quanto os clientes potenciais e tudo que a gente tem aqui de informações, a gente acredita que vai chegar lá. Aí vem o cara de vendas e vai falar, legal, acho que a gente tem esse potencial, mas tu não está considerando a seguinte coisa. Para te colocar 2 vezes times, tu está fazendo esse planejamento em novembro, dezembro, tu vai ter que contratar. Tu vai ter que prospectar o cara, vai ter que contratar o cara, tu vai ter que fazer o onboarding desse cara. Esse cara vai começar a rodar lá em junho, julho, agosto. Ou seja, o teu vezes 2 já é vezes meio, porque não dá. Assim, eu não vou ter toda a estrutura e toda a força de vendas. E é aí que um planejamento de vendas começa a se tornar interessante. Quando a gente tem o cara de Ops, ou o cara de finanças, o cara que está atrás do Excel, fazendo essas análises brutas, e o cara que está na ponta com o cliente, que entende que faz a gestão do time no dia a dia, de falar, olha só, tal pessoa vai ficar doente, tal pessoa tem um planejamento de vida de engravidar e a gente precisa considerar isso agora no nosso phasing, porque tu precisa considerar isso, tal pessoa vai pedir demissão, tal pessoa não vai performar, e aí tu tem diversos outros fatores que o gerente de vendas vai trazer e que vai começar a apurar e aprimorar o planejamento de vendas. Mas o teu primeiro passo é dados históricos do que tu fez e dados econômicos, né, e de mercado para onde eu posso ir. Uma vez isso sendo bem tabelado, bem definido, aí eu posso ir para o próximo passo, que é conversar com o time de vendas e afinar esse modelo e entender se é possível ou não. Cara, sabe que é um negócio muito legal que você falou e que às vezes, e a grande maioria das pessoas que está ouvindo a gente aqui é de vendas, né? São gerentes de vendas, são vendedores. Essa galera está muito preocupada com quantos leads, qual que é a conversão, quanto que gera de oportunidade, quanto que eu gero de proposta. E olha que legal essa abordagem que você colocou, que, cara, antes de tudo, é uma abordagem sobre macroeconômica e
market share, ou seja, e addressable market, ou seja, são esses três elementos. Cara, se a empresa não fizer esse planejamento de olhar, cara, eu estou num bom mercado, esse mercado está crescendo, a região que eu estou, ela tem potencial, não adianta você fazer um planejamento de qualquer coisa lá na frente que o Excel aceita tudo, né? A famosa frase do Excel aceita tudo, né? E a gente não vai conseguir resolver isso, né? Então você vai ter que fazer todo esse planejamento prévio, olhar para o mercado, olhar o market share, olhar o addressable market, e aí sim, pô, legal. Essas são as perspectivas do que dá para a gente buscar. Para do que dá para a gente buscar, nós vamos pegar aqui e olhar, legal. Então eu tenho aqui quanto que eu vou precisar de capacity dentro da estrutura comercial para conseguir montar esse negócio. Agora, cara, queria aproveitar e colocar aqui, né? Entrou uma pergunta aqui do Alexandre, né? Oi, boa noite, pessoal. Qual seria a melhor estratégia para um modelo mais early stage, ou seja, solução B2B mais FII mensal? Então, ou seja, acho que ele tem pouco histórico de resultado, né, de vendas, etc. Dá para entender um pouco do mercado, aprender um pouco de macroeconômico. Como é que você sugeriria assim para um cara como o Alexandre que está, e acho que muitas startups têm esse conceito, e eu particularmente, né, assim, compartilhando um pouco do que eu tenho visto aqui no Pipeline, esse é um grande desafio. A grande maioria das empresas são novas empresas que não têm seus históricos de vendas. Não consegui ver o perfil do Alexandre aqui, mas talvez ele seja um gerente, um líder da estrutura de vendas que está ali sem muita referência, sem muito apoio. Como é que essa galera planeja alguma coisa para ter um final de 2022 e já pensar em 2023? Boa. Essa é a pergunta mais difícil, né? Tá? E se eu não tenho passado, para onde é que eu vou, né? E muitas das vezes eu não tenho toda a informação do meu futuro também. Aí depende muito de cada pessoa, tá? Eu olho da seguinte maneira, Alexandre. Vamos supor que tu é uma empresa que tem 5 pessoas hoje em dia, tá bem começando, e tu tem uma solução B2B que se baseia num FII mensal ali que, cara, eu vendo o serviço e o cara vai me pagar um percentual em cima daquele serviço ali e eu vou ganhar em cima disso. Talvez o teu primeiro passo é custo, até tu conseguir entender isso daí. É olhar para dentro, talvez a tua métrica histórica é custo. Eu sei que o meu custo hoje em dia é esse. Qual é o meu primeiro passo? Virar o custo. Sair do zero. Sair do negativo. Então, esse já é um indicativo para ti hoje em dia do que tu está podendo fazer. Se eu tenho um custo de 5 mil reais, né? Estou chutando números aqui, né, obviamente aleatórios, vezes 12, cara, o mínimo que eu preciso vender é o X que vai me trazer os 60 mil reais no final do ano e eu vou ficar no 0 a 0. Começo aqui, tá? Legal. Então, agora eu sei que eu preciso vender tanto para poder trazer esses meus 60 mil reais. Mas eu quero crescer. Para poder crescer, eu preciso fazer vezes 2. E aí eu vou trazer mais 40, 50 mil reais. Eu consigo atender esses 40, 50 mil reais a mais que eu vou trazer de lucro com a estrutura que eu tenho? Não. Então eu preciso começar a contratar pessoas para poder fazer esse processo. A gente tem uma cultura, até vou trazer aqui dentro da AWS, que a gente chama muito, que é o working backwards. Né? O que a gente fala eu tenho um objetivo no final e ao invés de eu planejar para chegar no objetivo, eu planejo do objetivo para trás. Ou seja, eu quero construir um carro. Primeiro eu monto o carro, depois eu vou desmontando todo ele para entender como é que seria a melhor linha de montagem. Quando a gente não tem informação ou conteúdo suficiente para poder fazer do zero o processo, a gente vai para a reta final e tenta desconstruir ela com a melhor informação que a gente tem possível. Eu entendo que eu preciso vender tanto para poder bater meu custo. E eu quero crescer vezes 2 porque está no meu objetivo. E às vezes está tudo bem. Esse pode ser o teu fininho. Eu quero fazer vezes 2 ou vezes 3 e tudo bem. O que eu preciso fazer para isso? Bom, eu preciso faturar tanto. Para faturar tanto, eu preciso ter um tanto de time. Só que eu não tenho esse aporte para fazer agora. Então, eu vou projetar um crescimento que vai me dar o fluxo de caixa suficiente para que eu consiga manter essa construção ao longo do tempo. Então, tu entendendo aonde que tu quer chegar, fica muito mais fácil de tu entender o que tu vai precisar fazer para poder chegar. Quando tu não tem dados, tá? Isso era muito comum antigamente, das empresas olharem custo para poder definir planejamento de vendas. E qual era o problema, gente? As empresas não cresciam, porque elas não olhavam para o potencial de fato de crescimento que elas tinham. Mas neste exato momento, se tu não tem dados históricos, ou se tu não tem dados macroeconômicos, ou às vezes tu não tem dados para comprar uma pesquisa do Gartner, tu não tem dinheiro para comprar uma pesquisa de um IDC, de uma Forrester e assim por diante, a melhor coisa que tu pode fazer é trabalha de trás para frente. Assim, quanto que eu preciso pagar? O que eu preciso faturar? Legal. E quanto que eu quero crescer, de fato? Eu acho que eu tenho o meu feeling. Porque ser empreendedor é muito isso. Eu tenho o feeling de que eu consigo fazer esse negócio. Eu consigo fazer mais 10 vezes?
trabalho de trás para frente 10 vezes e o que tu precisaria fazer para entregar. Então, eu iria nessa linha, tá? Cara, acho que tem um negócio muito legal, e assim, eu trabalhei algumas vezes com novos produtos, né? Eu trabalhei com o Fluig na TOTUS, eu trabalhei com o Data na TOTUS, com o Sales Navigator, a gente tinha, obviamente, muito planejamento, mas a gente não tinha muito histórico na América Latina, depois com toda a parte de benefícios ali na Acreditas. Acho que tem uma coisa que é muito importante, e aí está na mão de vendas, que é o seguinte, quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho X vendedores, eu tenho X SDRs, qual que é o nosso papel? O nosso papel como vendas é olhar quais são os meus recursos, como que eu otimizo esses recursos. Eu vou colocar pessoas para atender SMB, né? Ou seja, pequenas empresas, mid-market, enterprise. Então, o papel do gerente de vendas, então não dá para a gente, acho que tem todo um desafio aqui de planejamento, de ter dados, de ter números. Aí eu vou usar o meu chapéu aqui de vendedor, eu sempre consegui navegar muito bem com uma ausência de informação. A gente, em geral, não tem todos os dados. O que a gente tem são as nossas pessoas, o nosso time, quanto custa o nosso produto e como que dá para ele evoluir. Então, acho que tem esse lado também de quem está numa estrutura de vendas, que muitas vezes é pequena. Cara, o que vocês conseguem fazer? Cara, quais são os vendedores que você tem, aonde você consegue chegar? Isso é muito do que dá para puxar a roda. E sim, montar o funil de cada um e botar esse negócio para rodar. Agora, Léo, pergunta polêmica aqui. Eu ainda não sei mexer em todos os recursos, mas senão ia aparecer aquela musiquinha lá. Velho, qual foi o seu maior erro de planejamento? E aí pode ter sido em qualquer empresa que você trabalhou, obviamente você não precisa abrir onde foi, mas principalmente o que você acha que te levou a cometer esse erro, esse equívoco, e que você aprendeu desse negócio que dê para compartilhar aqui com a galera, para a gente errar menos lá na frente? Cara, acho que o erro que eu tive e que todo cara de planejamento já deve ter cometido em algum momento foi não escutar o pessoal que ia ser impactado pelo estudo ou pelo planejamento dele, tá? Tem uma passagem no LinkedIn do teu time, inclusive, que eu me lembro que a gente definiu a meta, né? Muito clara, assim, e o time falou, não tá boa, tá muito difícil, tá muito complicado, e aí tinha um cara que trabalhava no teu time, um corintiano assíduo, que falou, não, o número tá muito ruim. E aí eu me lembro que Sempre tem na um época... corintiano para reclamar, né, cara? Exato, exato. E na época eu me lembro que eu cheguei para ele e falei assim, tá, cara, mas vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. A gente fez na lousa na hora. Falei, quantos contratos de 40 mil tu vai vender? Ah, vou vender 2. Então, quantos contratos de tanto tu vai vender? Tanto. Quantos contratos de um vai fazendo? Assim, eu deixei ele falar isso e da maneira que ele fez, ele fazia tipo 150, 160% da cota. Eu falei, cara, tu acabou de se, tipo, toda a reclamação que tu fez, tu acabou de desqualificar ela, porque tu tá me mostrando que tu vai fazer 150, 160% da tua cota. E eu saí daquela reunião falando, cara, tô voando, tô com muita ideia. Só que tinha um outro lado do business. E esse outro lado do business era o que recebia o cliente, fazia retenção e trabalhava os RMs. E eu escutava muita reclamação e eu fui tentar fazer o caminho contrário e já depois do planejamento eu fui fazer essa mesma estratégia. E quando eu fiz isso para os caras me mostraram os dados e eu, puta, errei. Os caras não vão conseguir chegar na meta mesmo, pela lógica deles. Aí eu me aprofundei mais no número, sentei com os caras, peguei uma carteira de contas, olhei, tal. Falei, puta, o cara de fato não vai conseguir chegar no resultado. E aí tive que voltar pro meu chefe e falar, cara, errei. Assim, eles não vão chegar no resultado, não vai dar para fazer e assim por diante. Qual é que foi o erro aí, né? Tem uma questão, lógico, de timing, né? Mas eu quis aplicar que a lógica era a mesma para os meus dois times de vendas. E por mais que o produto fosse o mesmo, o tipo de vendas não era o mesmo. E aí eu acabei errando, achando que a lógica deveria ser a mesma para os dois. Então, por isso que, assim, eu comentei no início, né? O planejamento de vendas, ele tem a parte bruta, mas a parte do feeling, ou a parte dos soft skills que precisa de um planejador de vendas e de um vendedor de vendas, ela é muito importante para a gente poder, de fato, refinar e chegar no número final. E foi ali que eu aprendi a não achar que one size fits all. Não é verdade. Nem sempre tudo vai servir para todo mundo. Eu preciso olhar para cada área ou para cada produto com um pouco mais de calma e me colocar no papel daquele cara, ver o que de fato está acontecendo com ele hoje em dia para poder entender se o planejamento está correto ou não. Porque tem um lado, a gente pode também escrever a cota, botar um número lá e azar é do cara. Em grandes empresas a gente pode fazer isso, talvez. Não é correto, mas a gente pode fazer isso. Quando é o teu negócio, se tu faz isso, tu quebra. Então, acho que esse é um ponto importante. Cara, e tem um negócio super legal que você falou, que é isso, ou seja, eu tenho que saber tentar conseguir pegar as peculiaridades de cada segmento, seja a indústria,
de cada região, de cada etapa do business, né? Então, às vezes eu estou voando em aquisição, né? E aí esse era um exemplo lá do Sales Navigator, né? Ou seja, cara, era um produto que todo mundo queria ter, a gente até conseguia ir bem convencer a galera a comprar e tirar a mão do bolso, mas tinha um desafio de engajamento, né? Muitos vendedores não sabiam usar bem o Sales Navigator e depois esse produto acabava churnando. Então, acho que esse é um desafio grande de planejamento, de você conseguir olhar para as várias vertentes. Eu vivi bastante isso na época de Creditas, quando a gente estava no modelo scale-up, criando coisas novas, criando segmentos novos, testando novas frentes. E a galera, legal, quanto que é a meta? Eu falei, cara, no começo não tem meta, velho. No começo, assim, precisamos fazer um modelo onde a gente coloca uma parte do time, cara, vamos testar esse segmento, vamos alinhar o seu modelo de remuneração variável para um certo tanto de garantido para você desenvolver esse negócio, né? Então, eu vejo muito startup querendo, me perguntam, qual que é o modelo de remuneração, modelo de meta, taxa de conversão, quanto que eu devo colocar de taxa de conversão? Cara, qualquer coisa que eu te falar aqui, você vai adorar que eu te falar que você tem que fazer uma taxa de conversão de 20% de oportunidade para contrato fechado, que eu te fale que o ciclo de vendas é 42 dias e meio. Mas a realidade é que você tem que ver como que a sua empresa performa, se comporta, executa, e esse negócio evolui ao longo do tempo, até para daí você conseguir manipulando, né? Então, acho que, mais uma vez, acho que voltando aqui para quem lidera vendas, né? Então a gente tem um contraponto aqui de olhar, cara, é uma iniciativa nova, é um produto novo, é um serviço diferente, é uma região diferente, é um segmento de atuação. Eu lembro, também já fui começar vendas enterprise. Vamos colocar vendas enterprise, a empresa trabalha com meta mensal, vamos dar meta de vendas para o cara que vende key accounts. Cara, não dá, o cara não vende contrato todo mês, o cara de enterprise, ele vende contratos por trimestre ou por semestre. Então, o papel do líder de vendas aqui é conseguir saber quais são essas nuances e, se precisar, esse é o momento de brigar, né? O momento de brigar cara, nós vamos colocar um negócio novo, né? Se você chegar e botar uma meta aqui, vai todo mundo correr atrás da meta. Mas a meta pode ser o grande tiro do pé, que gere frustração no time, que gere outros impactos, que as pessoas comecem a sair porque não estão ganhando comissão, vai arrumar emprego em outro lugar, tem medo de ser demitido, tem toda aquelas coisas, né? E legal. Aproveitar aqui para a galera, eu estou chegando nas minhas últimas perguntas, eu tenho mais duas, para ser bem sincero. Então, mandem aqui perguntas aqui no chat, a gente está com quase 50 pessoas conectadas, mandem aqui mais perguntas para o Léo, para mim, que a gente vai responder. Cara, a minha próxima pergunta aqui então, para recomendações práticas para quem está montando o seu primeiro planejamento de vendas. Você já falou sobre olhar mercado, sobre olhar market share, sobre olhar qual que é a sua projeção de crescimento. Que mais, cara? Assim, em termos práticos, como que essa pessoa monta o seu primeiro planejamento de vendas? Então, acho que a gente vai olhar o dado histórico, a gente vai olhar o dado de mercado, vai entender mais ou menos para onde é que eu posso seguir, e a gente precisa entender onde esse plano de vendas, de fato, aterrissa em todo o restante da empresa, né? Então, a gente falou de conversão de lead, e aí tem um fator muito importante. Hoje em dia, eu quero crescer, mas eu tenho a base de clientes? Tenho. Se eu não tenho base de clientes, eu preciso de marketing. Ponto. Esse é o fator. E essas vão ser as respostas. E esse faz parte do teu planejamento de vendas, porque não à medida que tu vai aprofundando, não é só olhar assim, bom, eu preciso vender 4 milhões. Preciso vender 4 milhões, mas eu também preciso entender se eu vou alocar meu tempo para vender 4 milhões e prospectar 4 milhões, ou se eu vou ter uma ajuda de alguém que vai me trazer 2 milhões possíveis em negócio e que eu não vou precisar prospectar, e eu vou precisar fazer o processo de venda dos outros 2 milhões que de fato eu vou ter que prospectar e fazer o processo de venda. Então, tem muitas métricas que estão envolvidas nisso daqui. Dependendo do teu tipo de negócio, tu vai falar por preço de lead ou por preço de conta, de aquisição de conta. Ou tu vai falar por sales cycle dessa conta, especificamente. Ou tu vai falar por range de desconto que tu consegue dar dentro do teu nível, dentro do nível do diretor, para que tu não tenha complexidade e perca tempo na hora de fechar um negócio e assim por diante. Então, é importante que depois que tu tenha um número que tu chegou e tu tá em paz com esse número junto ao cara do planejamento de vendas, que tu comece a olhar isso falando assim, bom, desse número eu conto que 20, 30% vai vir de marketing, pelo menos das prospecções que marketing vão fazer. Os outros 70% que vão vir através de prospecção, tem uma série de coisas que eu preciso para poder fazer esse processo.
Uma delas é eu preciso de um time de pré-vendas, eu preciso de time de pós-vendas, porque isso é importante e impacta muito no meu negócio, eu preciso de uma estrutura de SDR para poder prospectar uma base grande que eu tenho aqui e hoje em dia eu não consigo dar esse processo. Eu vou focar nas contas que são topo de funil e nas contas que são base de funil eu preciso ter uma oferta pronta e muito bem detalhada, com preço feito e que seja self-service do lado do cliente. E aí tu vai começar a desdobrar de acordo com as complexidades que tu tem, fora tudo aquilo que a gente já comentou, que é como é que o teu time vai se comportar com esta meta, né? Então, assim, tem um lado de marketing que eu vou discutir, tem um lado de oferta, pós-venda, pré-venda que eu vou discutir depois que eu tenho o número. A ideia, no geral, no final das contas, é que tu consiga, no final do dia, explicar de onde é que vai vir 100% da tua receita. E aí é isso que tu precisa fazer. Então, 30% vai vir de marketing, 70% vai vir do meu esforço, sendo que desses 70%, 55% vai vir de prospecção de SDRs, 30% vai vir já de clientes existentes e os outros 15% vai vir de Deus. A gente está aqui e sabe que acontece. O famoso JQL, né? O Jesus Qualified Lead. Exatamente. Alguém bateu na porta e falou, eu quero, e a gente vende e vamos embora. Então, tem todo esse trabalho que vocês precisam pensar e fazer e voltar para o cara de planejamento de vendas e falar, cara, é aqui que eu vou entregar. E é desta maneira que eu vou entregar. Porque e aí é um ponto importante, né? O planejamento de vendas, ele nunca anda sozinho, tá? Existe um planejamento de marketing que precisa ser feito, existe um planejamento financeiro que precisa ser feito, existe um planejamento de RH que precisa ser feito. E isso tudo sai de algum número, algum board ou algum CEO definiu de que, cara, eu vou dividir assim meus investimentos e eu preciso chegar nisso de receita para poder cobrir isso tudo, tá? Então isso é extremamente importante que vocês façam. E aí, assim, a dica que eu daria nesse ponto é não briguem com as áreas nesse momento. Não é o momento de brigar e falar, pô, lá vem um cara de marketing, vai ficar fazendo um monte de e-mail marketing, um monte de coisa do Google e não vai me trazer porcaria nenhuma de resultado. Não é o momento de brigar com esse cara. É o momento de fato entender com esse cara e falar assim, meu, tu vai ser accountable por 30% do meu resultado? Porque se tu de fato for, e existe uma necessidade de mudança do mindset de marketing nesse ponto, mas faz o cara ser responsável por isso. Paga um jantar para ele, fala, se tu me trouxer esses 30% aí, o jantar é na minha conta e tal. É uma brincadeira, mas é Tem isso. uma construção de relacionamento entre as áreas Gigante. cross que definem a estruturação de vendas, né? E é o teu número, no final das contas é o teu número. Então aí tu tem duas opções, ou tu vai brigar com esse cara e tu vai perder um cara que pode te trazer 30%, ou tu vai ajudar ele a explicar pro chefe dele que ele precisa de mais investimento, que ele precisa de mais atenção, que ele precisa de mais foco, que ele precisa mudar a metodologia de trabalho dele, ou às vezes mudar o time dele, inclusive, porque não está te entregando, tá? Então, tem os dados econômicos, começa a sentar com o time que vai te ajudar a entregar esse número, porque tu não vai entregar sozinho, essa é a realidade, ninguém vai entregar esse número sozinho. Tem gente abaixo, tem gente acima, tem gente do lado, todo mundo vai te ajudar a entregar esse resultado, a não ser que tu seja uma empresa de uma única pessoa. Mas em algum momento tu vai ser uma empresa de duas, daqui a pouco tu vai ser uma empresa de 3, de 4, de 5, se tu tiver sucesso, tu vai ter 1.000 pessoas e tu vai depender delas para poder fazer isso. Então pense nisso. Planejamento de vendas nunca é sozinho, por mais que ele seja um dos mais importantes, ele nunca está sozinho, e vocês não vão entregar esse número sozinho. Conversem com as outras pessoas, entendam se o plano das outras pessoas suporta o plano de vocês. Porque não adianta você chegar no final do ano e falar, não bati minha meta porque marketing não me entregou. Cara, agora já passou. E a meta é meta, a cota está definida e vamos embora. Não adianta. Então é no início que vocês discutem isso. É no início Cara, que vocês cobram sabe que esse tem resultado. um ponto aqui, complementando a sua pergunta, a galera mandou aqui no grupo do WhatsApp, que é, cara, quanto tempo demora para marketing começar a entregar os resultados? Né? Porque assim, a grande maioria das empresas, eu estou num patamar X de marketing, né? Em volume de leads e diferentes estágios, doesn't matter. Cara, quanto tempo demora? Esse é o grande problema entre marketing, vendas e planejamento, né? Então, assim, a grande maioria das empresas fecha o seu planejamento ali em janeiro, fevereiro, algumas depois do carnaval em março, e marketing fica amarrado até março para poder fazer as coisas porque ninguém canetou o plano. Aí o cara vai começar a fazer as coisas, vai começar a colher no segundo semestre. Se o ciclo de vendas é de 3, 4 meses, ou às vezes maior, ferrou. Não vê nada. Como que é a sua perspectiva, cara, sobre isso? E hoje você administra um budget grande aí de marketing para ser investido para gerar resultado. Quanto tempo é aceitável esperar um resultado de marketing uma vez que tem o goal do planejamento? Sim. Cara, o quanto tempo é aceitável é até o primeiro trimestre. Vou ser bem sincero. Se tu não bater o primeiro trimestre,
erramos, falhamos e começa por aí. Então, acho que esse é o ponto de tornar todo mundo accountable. Vocês precisam conversar com isso na hora do planejamento de vendas para falar, cara, olha só, tem carnaval, tem 2 carnavais a partir de agora no Brasil, tem Páscoa, tem não sei o que lá e tal, não dá para fazer esse número no Q1 porque a gente vai começar devagar. O que o cara do marketing precisa entender, e o cara de vendas precisa entender principalmente, é qual é a jornada do cliente dentro da empresa. E isso é super importante para o processo de planejamento de vendas, porque se eu quero dobrar o meu número de receita, dobrando o meu número de clientes, quanto tempo esse cliente precisa para ele estar pronto de fato? Porque se eu sei que esse cara precisa de 6 meses para estar pronto, porque ele está migrando, vou dar o meu exemplo aqui, um investimento de 4, 5 milhões de dólares de data center da Dell, da Lenovo, da HP, enfim, que ele comprava, para uma coisa que ele culturalmente não entende, não sabe o que é e tem medo, que é como é o cloud, e a gente enfrenta isso, muitas vezes aqui eu enfrento isso. Eu barro muitas vezes em gerar demanda porque o cara fala, meu, eu não quero nem falar de cloud porque isso aqui eu vou perder o emprego, eu não entendo desse negócio. Pô, então eu preciso pensar nisso. Na jornada do cliente tem um processo todo inteiro de educação que eu preciso fazer e que não vai começar em janeiro, porque se começar em janeiro eu vou entregar resultado só em junho e julho. Então eu acho que esse é o ponto que a gente precisa estar toda hora constante com o time de marketing. Se ele precisa te entregar uma meta em março, ele já tem que ter começado o trabalho dele em outubro, novembro, tá? A não ser que o teu ciclo seja muito rápido. Se o teu ciclo é muito rápido, esse cara tem que estar te entregando naquele prazo específico que tu entende do teu sales cycle. Então, assim, qual é o prazo para o time de marketing te dar resultado? É o sales cycle que tu tem hoje em dia. Se é 40 dias, ele tem 40 dias para te dar o resultado. Ponto, acabou. Lógico que tem um processo de planejamento de marketing, estruturação e definição da campanha, que tu vai negociar com ele, ele vai te falar, vou demorar 30 dias para montar essa campanha e botar para rodar. Mas fora isso, a partir do momento que acabou e ele fez o primeiro engajamento com o cliente, ele tem 40 dias para te entregar o resultado. E vocês sabem, quando chega o cliente, se o resultado de marketing é bom ou não, se está tocando os clientes corretos ou não, e é aí que precisa começar a ser discutido. É aí que vocês precisam começar a conversar com esse cara, tá? Então, marketing deve ter uma meta e uma cota, assim como vendas também tem uma meta e uma cota, e tem que ser responsável por isso, nesse sentido, tá? Aqui eu sou responsável pelo resultado mensal, eu faço forecast mensal, então eu tenho um número para entregar em janeiro, e eu preciso entregar esse número em janeiro. Acabou. E o cara de vendas vai botar lá no documento dele de que, olha, marketing me falou que ia fazer 5, 6 milhões de dólares em pipeline com 1 milhão de receita e não fez. E tá tudo bem, porque se eu falei que eu ia fazer isso e eu não fiz, eu não entreguei meu resultado e não tem desculpa. Então, isso é o ponto de fazer o cara ser accountable e trazer ele para o planejamento de vendas, não é jogar uma culpa em cima dele. Cara, o que tu de fato consegue se comprometer? Não se compromete com mais do que tu não pode fazer, nem com menos. O que tu consegue se comprometer para me entregar nesses primeiros 3 meses? E se não entregou, tá errado. E se chegou no meio do trimestre, vocês estão vendo que não está funcionando, para, senta, realinha e conversa de novo, porque tá errado. No final das contas é isso, tá? Cara, para a gente fechar aqui uma última pergunta da Sandrine aqui, né? Por quanto tempo, em média, eu posso investir numa estratégia de rampeamento de um time mais júnior de BDRs, né? Os S10. Quando que eu devo mudar a rota? Tem como medir isso de uma forma mais segura? Eu acho que esse tema rampagem também é sempre uma coisa que a pessoa pergunta muito, tem muita dúvida. Quando eu falo, né, cara, assim, eu tô trabalhando como advisor em algumas empresas, algumas startups, a gente está montando planejamento, eu falo, ó, tem um período de rampagem, que a meta é 0, é 20, é 50, né? Não, mas como assim? E a gente paga a remuneração variável full pro cara? Eu falo, cara, paga, porque o cara tá trampando, né? Fala um pouco sobre isso, sobre qual é a perspectiva de planejamento sobre ranking. De novo, tudo vai depender de qual tipo de produto que tu está vendendo e o segmento que tu está trabalhando, né? Então, porque o ramping ele não engloba só o processo de educação. Pode ser um time júnior, tá? E aí tem essa questão da educação desse time júnior, mas tem uma questão também do cara, entender o produto, e isso demora 1, 2 meses. Aí ele entendeu o produto, que demora 1, 2 meses, a gente começa a gerar demanda dentro da carteira específica dele. E o teu ciclo de vendas é de 4 meses, não é justo esperar um resultado para esse cara antes de 6 meses. No final das contas, é isso. Então, assim, sendo bem claro, lá no LinkedIn a gente tinha isso.
O ramping do cara de SMB, ele era de um quarter. Ele tinha 0 no primeiro mês, 40 no segundo, já era 100% no terceiro, era 80% e virava 100% no quarto mês. Tá? A partir do momento que ele entrava na empresa. O ramping do time de Enterprise era de 6 meses. E a gente fazia isso, era 0, 0, 20, 35, tal, até que no 7º mês ele tinha 100% da meta dele definida e entregue. E aí volta o ponto que a gente comentou. Quando vocês vão fazer a expansão e o planejamento do time de vendas e o teu chefe chega e fala assim, eu vou te entregar 2 vezes a estrutura que tu tem hoje em dia, tu precisa falar para ele, cara, tem tudo isso que eu preciso fazer. Seja um time júnior, tá? Ou seja um time mais enterprise, tu precisa entender qual é o tempo de aprendizado desses caras, e aí é uma questão, não é de planejamento de vendas, é um fator humano. Em quanto tempo eu espero que este cara consiga me vender o produto? Em 2 meses ele consegue me vender o produto ou não? Se ele não consegue te vender o produto em 1, 2 meses que tu entende que é o viável, esse cara não está pronto. E depois é quanto que é de fato para que ele consiga amadurecer e trabalhar a carteira dele de fato, para começar a gerar o resultado e falar, não, agora ele está 100% rodando nesse tempo. Então é isso, Sandrine, se tu entende que ele demora 1 mês para aprender o produto e em 2 meses ele já conseguiria estar tocando todo mundo, o teu período é 3 meses. Mais do que 3 meses, talvez tu não precise mudar a rota, talvez tu precise mudar o time, e essa é uma coisa muito difícil de falar, ou tu talvez precise mudar a rota se o problema não for o time, tá? Mas acho que isso é um ponto muito importante. E a gente já viu isso, tá? A gente errou, a gente muitas vezes olhava o phasing e o problema era humano, e acontece. Não quer dizer que o cara não seja bom, mas para onde ele está, ele não é bom. E inclusive o planejamento de venda considerava isso, que a gente ia ter lá X quantidade de pessoas que não iam atingir o resultado e que iam ser demitidas porque não atingiram o resultado e a gente ia precisar substituir esses caras para poder começar assim por diante. Cara, acho que você tocou num ponto muito legal e acho que vai dar para um ótimo. Ó, obrigado aqui da Sandrine, hein? Tá Valeu. voando, hein, Léo? Acertei uma, pelo menos, vai. Essa é a beleza do mundo digital, cara. Assim, você recebe o feedback ao vivo. Se você estivesse no Na hora. Faustão lá, você só ia ouvir um quem sabe faz ao vivo, mas não ia saber se foi então. bom mesmo. Cara, mas acho que você tocou num ponto aqui que é muito bom sobre esse tema de rampagem, etc. Assim, muitas empresas estão crescendo, não tem modelo de rampagem e tudo mais, né? Cara, você precisa definir algumas coisas e bancar e executar, mas dá um tempo. Cara, assim, a coisa que eu mais vejo no modelo B2B, e, cara, confesso que eu me estresso muito em algumas discussões, que é o seguinte, no mundo B2B, as coisas levam um tempo para acontecer. Né? O mundo B2B é muito diferente do mundo B2C. No mundo B2C, você planeja, depois que você fechou lá o arquivo do planejamento, aí você começa a executar. Você tem, obviamente, um tempo para executar aquilo, mas os tempos precisam ser factíveis, que normalmente depende de qual que é o nosso ciclo de vendas para essas coisas começarem a acontecer. E a gente tem que levar em consideração que existem pessoas lá do outro lado. Né? Então, antes de falar sobre pessoas, recrutamento, que vai ser o tema da nossa live da semana que vem, eu queria fechar o nosso papo aqui de hoje, Léo. Cara, super te agradecer, assim, gratidão infinita. Vai estar gravado isso aqui, obviamente. Então, quando a gente for velho e, sei lá, se vai existir YouTube ainda, quando a Luísa já for vendedora, espero que ela puxe a Lu e vire vendedora, e não puxe você e vire marqueteiro ou sales ops, né? Porque as pessoas de vendas são muito mais divertidas e agradáveis. Mas, cara, um dos pontos que a gente vai discutir vai ser sobre recrutamento de vendas, mas eu queria, cara, te agradecer muito e te deixar aqui para mensagens finais que você queira passar aqui para essa rede que a gente está construindo de profissionais de vendas B2B. A gente está discutindo aqui já criar um grupo de Sales Ops, né? Então, teve alguns caras que me procuraram. Certamente, quando esse grupo surgir, vou aí bater na sua porta para você virar um membro efetivo dessa comunidade. Mas, cara, super obrigado e deixa aí suas últimas palavras. Cara, acho que as palavras são bem rápidas, assim, e é um exemplo, né, que a gente sempre comenta. Hoje, um dos maiores produtos da Amazon é a Alexa. Acho que todo mundo conhece a Alexa, e eu devo ter falado aqui, deve ter despertado algumas aí para vocês, inclusive. Mas a Alexa surgiu de um erro da Amazon. A Amazon tentou fazer um celular e colocou um produto ali dentro que era um serviço que não se chamava Alexa, mas que era um assistente pessoal. E o feedback de todo o celular foi de que, cara, assistente pessoal é a melhor coisa, mas o celular é uma bosta. A gente matou o celular que gastou bilhões, falou, putz, aqui tem uma coisa que pode funcionar bem, que é essa assistente pessoal e tal, e que virou o que virou.
Isso a gente chama dentro da empresa de two-way door. Significa que qualquer coisa que eu faça, eu posso ir e voltar pela mesma porta e eu vou voltar com alguma coisa positiva mesmo que eu erre o caminho. Um planejamento de vendas, para mim, é a mesma coisa. Vocês têm que ir e poder voltar pela mesma porta nessas discussões de falar assim, fui com um número, bateu em vendas e deu errado, volta. Mas eu volto com algum feedback, construo algo melhor e volto para aquela porta e entrego aquilo dali. E a mesma coisa funciona para o pessoal de vendas. Tem uma possibilidade de cruzar a porta e conversar com os caras de planejamento e voltar com alguma coisa do lado de vocês, para voltar para o time de vocês e falar, olha, realmente não dá para fazer 10 milhões de cota. Tem que ser 15, mas também não vai ser 20. Então, coloquem isso no aprendizado de vocês, ou no dia a dia de vocês, que nada é definitivo e a gente pode aprender alguma coisa e voltar e sair com algo melhor nesse ponto. Tá? Acho que se vocês colocarem isso aí no planejamento de vendas, vocês logo vão estar acertando todos eles. Mas vai ter que errar. Vai ter que errar um pouco. Muito bom, cara. Léo, muito obrigado, cara. Assim, foi muito bom o papo. Isso aqui vai ficar gravado, pessoal. Todo mundo que está dentro do grupo lá de líderes, sales leaders no Pipe Lovers vai ter acesso a essa gravação. Isso é só o começo. A gente vai ter semanalmente uma sessão de talks aqui com especialistas em vendas ou que trabalham junto com os times de vendas B2B. Léo, te agradeço muito. Vou te derrubar aqui, que eu vou colocar aqui o banner da semana que vem, já para a galera saber um pouquinho o que vai ser o próximo papo, beleza? Boa, valeu pessoal, sucesso, Valeu, boas Elinho, vendas aí para grande todo mundo. abraço. Abraço. Então, gente, eu quero ver que se você mexer nessa ferramenta, quero contar para vocês um pouco o que vai ser o conteúdo aqui da semana que vem. A gente vai ter, deixa eu ver se eu acho aqui, como é que eu boto. Não descobri como que coloca, mas vai aparecer aqui no final. A gente vai ter semana que vem, quinta-feira, às 18h30, o próximo Talks vai ser sobre recrutamento de equipes de vendas de alta performance. A gente falou com o Léo sobre como é planejamento, tudo que a gente precisa fazer, e no final a gente depende de pessoas. Então, minha convidada aqui na semana que vem vai ser uma super amiga, que é a Marina Carvalho, foi recrutadora do LinkedIn, foi recrutadora do WeWork, hoje ela está na BeyondTag, já trabalhou na Merck também, então super experiente, uma das melhores pessoas com quem eu já trabalhei na área de recrutamento. Então, Marina vai ser nossa convidada da semana que vem. O evento vai ser criado aqui no LinkedIn muito em breve, disparar o convite para todo mundo. Então, pessoal, super obrigado. Obrigado, Léo. A gente está só no começo. E quem quiser participar da Pipe Lovers, é só seguir a gente aqui no LinkedIn ou me seguir também no meu próprio perfil. Tem um link ali, você vai ver como acessar a comunidade. Tanto a comunidade para SDRs, como a comunidade para líderes de vendas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa quinta-feira a todos. Está quase sextando, hein? Um grande abraço.